Em Mateus 5, a partir do verso 17, nós vemos Jesus dizendo assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Nós vemos Jesus aqui dizendo que ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir. Não é mesmo? Então, ele disse assim, qualquer um que... Ele disse assim, qualquer um que violar esses mandamentos, ainda que o menor deles, e ensinar as pessoas a violarem os mandamentos de Deus, as leis de Deus, ele será o menor no reino dos céus. Jesus não disse que não seria salvo, né, irmãos? Mas nós não aprendermos de Deus, aprendermos a verdade sobre o ensino da palavra e ensinarmos o que nós sabemos sem aprender de verdade, ensinarmos errado às pessoas, isso tirará o nosso galardão e nós seremos o menor no reino dos céus. E quem ensinar a verdade, né, vai ser considerado grande no reino dos céus. Isso está falando de galardão. Então, irmãos, o próprio Senhor Jesus disse, não pode ser quebrado nenhum desses mandamentos. Mas como que a gente não vai quebrar esses mandamentos então? O que a gente tem que fazer? Né? Nós já vimos que a lei do sacerdócio mudou. Então agora é uma lei espiritual com sacerdócio espiritual. Então a lei não foi abolida. O homem precisava ser justificado. Mas agora ele não é justificado mais pelo aquele sacerdócio e por aqueles mandamentos, e sim pelo novo sacerdócio e pela fé. Somos justificados pela fé no sacrifício do Senhor Jesus. Tá bom? Mas quando Jesus diz assim, eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir, aí ele diz assim no verso seguinte, no verso 21, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então existia o mandamento, não matarás, né? E Jesus diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, né? E ele diz, eu porém vos digo. Tá, vamos ler outro, no verso 27, está escrito assim, ouviste que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já adulterou com ela. Então nós vemos o Senhor Jesus, ele repetindo os mandamentos. Mas ele não diz assim, viste o que está escrito? Né? Viste o que está escrito na lei? Ele não diz isso. Ele diz assim, ouviste o que foi dito? Não matarás? Ouviste o que foi dito? Não adulterarás? Então o Senhor Jesus, ele está se referindo ao sacerdócio que ensinava naquela época. Ele está falando dos fariseus, dos escribas, que ensinavam a lei de Deus. E o que ele está dizendo para eles? Ele está dizendo assim, vocês estão ensinando a lei errado. Os mandamentos não são apenas isso. Os mandamentos, a lei de Deus é muito mais profunda do que vocês estão dizendo que é. Então o problema não é o que está escrito certo. O problema é como está sendo ensinado. Está sendo ensinado errado. Alguns dizem assim, irmãos, que
o Senhor Jesus ele pesou os mandamentos. Que o mandamento era simplesmente não matar. Mas agora eu não posso odiar o meu irmão. Se eu odiar é como se eu já tivesse o matado. O mandamento dizia para não adulterar, mas agora se eu apenas cobiçar eu já adulterei. Então muitos acham que o mandamento, o Senhor Jesus, ele dificultou o mandamento. É que ele deixou o mandamento mais pesado. Mas Jesus ele está, na verdade, ensinando a realidade do mandamento. Porque quando Deus deu os 10 mandamentos para Israel, ele nada acrescentou. Deus deu os 10 mandamentos e o Senhor ia ensinar esse povo a cumprir os 10 mandamentos. Mas eles quebraram a aliança, né? Não passou poucos dias, já quebraram a aliança. Então teve que vir uma lei para a justificação. Mas agora Jesus, com o novo sacerdócio que ele vai estabelecer após a sua morte, ele já está ensinando a realidade dos mandamentos de Deus, a realidade da lei de Deus. O mandamento não era para não matar. Não era para não matar por medo do julgamento, por medo de ser morto. O mandamento era para amar o seu irmão. Era para amar o seu irmão de forma que você não tivesse ódio no coração e chegasse ao ponto de matar. O mandamento não era para não adulterar. O mandamento espiritual, a lei de Deus, não é para não adulterar com medo de ser pego e apedrejado, né? Que era a lei daquela época, era assim. O mandamento é para você amar o seu próximo, respeitar, honrar o matrimônio sagrado, honrar a família, honrar a Deus de forma que no seu coração não passasse nem no seu coração e nem em sua mente o adultério. Então o mandamento de Deus ele é muito superior ao que eles ensinavam nessa época. É por isso que nós lemos lá em Gálatas 2 Coríntios 3,15, que quando era lido a lei e os mandamentos, era como se tivesse um véu posto no coração deles. Eles não entendiam aquilo. Eles não entendiam o que significava o mandamento. Eles achavam simplesmente que era para não matar, porque senão eles iam morrer. Eles achavam que era simplesmente para não adulterar, porque senão eles iam ser apedrejados. Mas o mandamento ele é sublime. E agora o Senhor Jesus, através do seu Espírito, ele tirou o véu dos nossos corações. Lá está escrito: qualquer um deles que se converte, dos judeus que seguem ali se converte, o véu é tirado do seu coração. E agora eles podem ver realmente a glória da lei de Deus, a glória dos mandamentos, a realidade, a sublimidade do que é realmente os mandamentos de Deus. E como que nós podemos observar essas coisas agora? É através do Espírito que o Senhor derramou sobre nós. O Senhor deu os 10 mandamentos em uma aliança para aquele povo, e o Senhor ia ensinar a eles qual o fundamento desses mandamentos. E esse povo ia ser aperfeiçoado, mas eles não quiseram, eles fecharam seu coração para Deus. E em 2 Coríntios, quando Paulo fala que eles têm um véu ainda no seu coração, vai ter escrito assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor há liberdade. E todos nós, agora nós que temos o Espírito, e o véu foi tirado dos nossos corações e dos nossos olhos, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Agora nós podemos olhar para a lei de Deus, para os seus mandamentos e ver a sua glória. E somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então agora nós podemos, irmãos, olhar para a lei de Deus e para os seus mandamentos e ver a glória que há nele, e deixar essa glória nos transformar de glória em glória na sua própria imagem, na própria imagem do Filho, que é semelhante ao Pai, pelo Espírito que ele nos deu.
em Efésios 2, a partir do verso 15, está escrito assim: aboliu na sua carne. Vamos ler a partir do verso 14. Porque ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então aqui em Efésios 2, irmãos, está escrito assim que Cristo ele veio, ele derrubou a parede da separação que estava no meio. No templo de Jerusalém e também no tabernáculo do deserto, existia uma parede que cercava o templo e o tabernáculo também. Uma parede baixa, de 1 metro e pouco. E essa parede ela se chamava a parede da separação. Dali, os gentios podiam ir até ali. Dali para dentro, irmãos, só podia entrar judeus. Dessa parede de separação. Então, quando está escrito aqui assim: porque ele é a nossa paz, de qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Né? Então, existia uma inimizade entre os povos. E era essa separação. Por que os gentios, os judeus se achavam mais importantes? Só eles podiam entrar no templo. Então existia uma separação, até mesmo para gentios convertidos e que fizeram a circuncisão e participavam de todos os ritos, né? Mas Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Então, ele não aboliu a lei de Deus, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, que são essas leis que nós já falamos, a lei do sacerdócio. Tinham várias ordenanças para a justificação dos homens. E dos dois fez um homem, fazendo a paz e reconciliando ambos em um só corpo com Deus. Aqui está falando da união de judeus e gentios, tá, irmãos? Então Cristo, quando ele abole essa lei dos mandamentos desse sacerdócio, circuncisão, sacrifícios, tudo isso, ele une os dois povos nele. No sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote agora, ele tem um sacerdócio espiritual, que não é mais só para judeus. Esse sacerdócio agora é para o mundo, é um sacerdócio espiritual, não é um sacerdócio regional, como era o sacerdócio levítico, apenas de uma nação, apenas de um local. É o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, que é um sacerdócio para o mundo, sacerdócio universal, né? Em Efésios, se eu não me engano, diz assim que... Deixa eu ver se eu acho aqui. Depois talvez eu ponha na tela aí, talvez não, eu vou só citar, tá, irmãos? Fala assim que nós fomos... acho que é em 1 Pedro. Está escrito assim que nós fomos chamados... Agora nós somos nação sacerdotal, sacerdócio real. Então a igreja agora é uma nação de sacerdotes, mas é uma nação espiritual. E é o sacerdócio para toda a terra, para todas as nações. Então Cristo, na cruz, ele aboliu a lei dos mandamentos em forma de ordenanças. Tá, irmãos? Não quer dizer que ele aboliu a lei de Deus na cruz. Tá? Em Mateus 5, 31, o Senhor Jesus disse assim: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Podemos perceber que o Senhor usou da mesma forma de explicar que o verdadeiro mandamento é assim. Ele disse, Moisés disse isso. Moisés deixou esse mandamento. Eu, porém, vos digo. O que ele quer dizer com eu, porém, vos digo? Ele quer dizer, o verdadeiro mandamento é assim. E é assim que vocês vão segui-lo. Tá bom, irmãos? Mas em Marcos 10, a partir do verso 11, a partir do verso 2, na verdade, a gente tem muito mais detalhes
dessa conversa e desse mandamento que o Senhor deu. Vamos ler Marcos 10, a partir do verso 2, diz assim: E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: É lícito ao marido repudiar sua mulher? E ele lhes respondeu: O que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: Por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez, homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto, e ele lhes disse: Quem repudiar sua mulher e casar com outro comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então aqui em Marcos nós temos muito mais detalhes acerca desse assunto, né, irmãos? E nós vemos aqui que o Senhor, ele disse: Eu, porém, vos digo, o mandamento é assim. Você não pode repudiar a sua mulher, a não ser que seja por sexo ilícito. Né, que nós sabemos, é adultério, prostituição, essas coisas. E ele diz que desde o princípio era assim. Desde o princípio era assim. E Jesus fala assim: portanto, o que Deus ajuntou, o homem não separe. Então, nenhum homem tem autoridade para permitir essa separação. Tá, irmãos? Sabemos que até mesmo no nosso meio, os irmãos estão permitindo, abrindo exceções, né? Mas Jesus deixa claro: se não for por sexo, por motivo de sexo ilícito, se o homem se repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E se a mulher repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Então essa autoridade não foi dada aos homens, de separar o que Deus juntou. Não quer dizer que Deus tem uma pessoa para cada um e Deus junta as pessoas. Aqui está falando do casamento. Quando os dois se unem em uma só carne, eles são um espiritualmente. Tá, irmãos? Mas por que Moisés permitiu dar carta de divórcio? Essa era a questão dos fariseus. Por que Moisés então permitiu? E Jesus, ele diz assim: ele permitiu por causa da dureza do coração de vocês. Então, irmãos, existia esse mandamento desde o princípio, que o homem tinha que se unir à sua mulher e os dois seriam uma só carne. E Deus considera aliança, essas alianças, Deus considera elas sagradas. E são alianças, se é uma só carne, não tem como dividir. É um só agora. Se uniu para sempre, né? A única coisa que pode dividir é o pecado. Esse pecado que Jesus disse, né? Quando por sexo ilícito, prostituição, adultério e a morte, né? Se um dos cônjuges morre, então a morte também libera o outro, né, dessa lei, dessa aliança. Mas Jesus diz assim que Moisés permitiu por causa da dureza do coração do povo. Então existia um problema na primeira aliança, irmãos. O coração do povo era duro. Eles tinham um coração de pedra. E eles não conseguiam eles não conseguiam cumprir as leis de Deus. Eles tinham esse véu posto no coração e eles não conseguiam ver a glória que tinha na lei de Deus e nos seus mandamentos. Eles não conseguiam ver que todos os mandamentos de Deus é para nos ensinar a amar. Eles não conseguiam ver o amor nos ensinamentos. Então, como Deus é misericordioso, e ele sabia que o coração desses homens eram duros, e ele previu que esses homens, né, quando não gostassem mais das suas mulheres, porque eles não tinham o Espírito de Deus, o amor para honrar essa aliança. Então, quando a mulher
ele cansava da mulher. Não tendo essa lei, irmãos, da carta de divórcio, ele ia caluniar essa mulher. Ele ia dizer que ela, né, pecou, que ele ia inventar algo e ia difamar a mulher para poder se livrar dela. Então Deus permite Moisés dar essa lei do divórcio, porque aquele povo não conseguia cumprir a lei de Deus. Então Deus permite. Para quê? Para proteger a mulher. Para que as mulheres não fossem difamadas, porque Deus conhecia o coração daquele povo. Então, quando o marido repudiava sua mulher, para ele não precisar mentir, dizer que ela estava impura, que ela fez algo errado, então Moisés permitiu que eles dessem uma carta de divórcio, e essa carta justificava essa mulher. Ela não cometeu nada impuro, apenas o marido não gosta de algo nela. Então essa mulher, ela podia casar novamente, né? Outro podia tomá-la como esposa, mas se ela fosse repudiada por prática de sexo ilícito, por prostituição, ninguém ia querer essa mulher. Então Deus, para proteger a mulher, então Deus cria essa lei, Deus permite essa lei, né? Mas qual que era o problema? O problema era o coração duro dos homens. E Paulo, ele deixa escrito, irmãos, em Romanos 7, no verso 14, ele deixa escrito assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu toda a vida sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem eu faço, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Paulo, ele está dizendo aqui, eu morri, a lei me matou, essas coisas, irmãos, em Romanos 7. Mas ele está fazendo uma alusão ao homem, ele não está falando dele. Ele está falando, se referindo a ele, mas é uma figura da humanidade. Então ele diz assim, começa assim no verso 9. Não, no verso 9 não. No verso 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, todavia eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então o problema do homem na primeira aliança é porque a lei é espiritual. A lei de Deus é espiritual. Mas Paulo está dizendo ali, o homem é carnal. Nós homens somos carnais. E nós estamos vendidos à escravidão do pecado. É por isso que nós não conseguimos seguir a lei de Deus. É por isso que nós não conseguimos olhar para os mandamentos de Deus e ver a glória que existe neles e ver o amor que está neles. Nós não conseguimos. Não conseguíamos, tá, irmãos? Mas já nos profetas, no profeta Ezequiel, Deus, ele promete mudar isso na nova aliança. Nessa nova aliança, Deus promete dar condição de nós cumprirmos a sua lei. A partir do verso 25, Ezequiel 36, a partir do verso 25, está escrito assim: então aspergirei água pura sobre vós. Aqui está falando da nova aliança, tá, irmãos? A promessa da nova aliança. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo,
e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observais. Então já nos profetas Deus prometeu que nessa nova aliança, que o Senhor ia nos purificar, ia trocar o coração, o nosso coração de pedra, e colocar um coração de carne, ia colocar do seu espírito em nós. E aí nós conseguiríamos, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então existia um problema. O coração do homem era duro. O coração do homem era pecaminoso. E é isso que Jesus diz. Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração. Porque o coração de vocês é de pedra. E aqui em Ezequiel Deus promete que vai tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração quebrantado, e que vai colocar do seu espírito sobre nós. Mas antes ele vai aspergir a água purificadora e nos purificar. Irmãos, e nós sabemos que isso acontece. Jesus vem, estabelece a nova aliança e faz isso. Ele nos limpa, nos justifica e nos santifica e derrama do seu espírito sobre nós. Aqueles homens eram justificados pelo sacerdócio da primeira aliança, irmãos. Mas aquilo não os santificava. E eles não podiam receber o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus não habita junto com o pecado, com a imundícia. Mas quando o Senhor Jesus ele nos limpa, nos purifica, e ele derrama do seu, aí nós estamos santificados, justificados na presença de Deus com um sacrifício perfeito, um sacrifício santo. Então agora que nós fomos santificados, o Senhor pode derramar do seu Espírito sobre nós. E esse problema que existia para o homem, isso que impedia o homem de seguir a lei de Deus, e por causa disso Moisés permitiu carta de divórcio, não tem mais. O Senhor Jesus ele tirou o coração endurecido de nós e colocou um coração quebrantado e derramou sobre nós o seu Espírito. Porque como nós lemos em Romanos 7, Paulo diz, a lei é espiritual, eu todavia sou carnal. Paulo estava falando da condição do homem antes, na primeira aliança. Mas agora na nova aliança, o Senhor nos tornou espirituais. Nós somos ainda carnais, mas agora nós também somos espirituais. Então agora, um homem espiritual, ele consegue cumprir a lei espiritual. Porque Paulo disse, a lei é espiritual, eu sou carnal, por isso eu não consigo seguir. Por isso a minha carne me puxa para o pecado, porque eu sou carnal. Mas Jesus ele derrama do seu Espírito sobre nós e nos torna também espirituais agora. Então agora nós podemos compreender a lei de Deus. Em Romanos 7, Paulo está falando sobre isso, dizendo que, ele termina dizendo em Romanos 7, graças dou a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Então vem o capítulo 8, irmãos. E o capítulo 8 é a continuação do capítulo 7. Não existiam essas separações de capítulos e versículos. Então o texto ele foi encontrado assim, todo em continuação. Em Romanos, parece ser outro assunto, mas não é. Em Romanos 8, daí Paulo diz assim, agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Lembra que Paulo está dizendo dessa lei do pecado e da morte, que o homem estava sujeito a ela antes de Jesus. Então, agora Paulo está dizendo assim, porque a lei do Espírito, quando Cristo derramou o Espírito de vida em nós, nos livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado.
quando Paulo diz a fim, o propósito de tudo isso é esse, a fim de que os preceitos da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Preceitos, se os irmãos pesquisarem na tradução, é normas, é as regras da lei, é o que a lei ensinou, a fim de que o que a lei ensinou se cumprisse em nós agora. A lei é espiritual. Aquele povo da primeira aliança tinha um coração duro, tinha um coração de pedra, eles não podiam seguir a lei. Por isso que a lei, Paulo fala em Romanos 7, que a lei que veio para a vida se tornou morte, porque eles não conseguiam cumprir a lei. Mas agora veio o Espírito de vida. O Espírito de vida nos transforma em seres espirituais. E agora nós conseguimos seguir a lei que traz vida. A lei de Deus é vida. E quando Paulo fala assim que a letra mata e o Espírito vivifica, é disso que ele está falando. Quando ele fala letra, ele está falando a primeira aliança, eles não tinham Espírito para entender, para discernir as leis. Então, a primeira aliança estava matando eles. Matava porque eles não tinham espírito. A lei é espiritual, eles são carnais. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então agora veio o ministério do Espírito, o ministério da nova aliança, e trouxe o Espírito. O Espírito nos transformou e nos deu condição de seguir a lei que dá vida. E como Paulo diz em Romanos 8, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, o poder que a lei tinha de condenar para a morte não tem mais, porque agora Cristo nos capacitou para cumprirmos a lei, para conseguirmos olhar para a lei e de glória em glória deixar que a lei nos mude, nos aperfeiçoe até chegarmos à imagem de Jesus Cristo. Então por isso não tem mais condenação, porque a lei é para condenar o pecador, mas Cristo já pagou pelos nossos pecados, nos transformou em seres espirituais, nós conseguimos ver a verdade da lei, a realidade dela, e deixamos ela nos transformar. Então, no tocante, irmãos, ao casamento, não existe essa exceção para nós que somos espirituais, que somos filhos de Deus. Nós temos que observar a lei, temos que ser servos do nosso Mestre, que é o Senhor Jesus. E nós temos que ver na lei de Deus esse amor. Nós temos que olhar para a lei de Deus e ver quão é importante uma aliança, um matrimônio para o nosso Deus. E nós vamos falar um pouco disso agora. Vamos ler em Deuteronômio 24, 5. Algo muito bonito, está escrito assim: homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo por 1 ano. Ficará livre em casa e proverá felicidade à mulher que tomou. Então, quando eu olho para essa lei, irmãos, eu vejo que Deus tem uma preocupação de que o homem recém-casado fique 1 ano com a sua esposa, não saia para a guerra, não lhe coloque encargo nenhum, porque esse 1 ano ele vai fazer a sua esposa feliz. Ele vai estabelecer alicerces no seu relacionamento. Então essa é a lei de Deus, irmãos. Isso não é para ensinar a amar. Essa lei, será que ela foi abolida? Isso é puro Deus ensinando a nós o puro amor, irmãos. A essência do amor. Também, irmãos, em Números 30, no verso 12. Errei aqui. Números 30, no verso 12, diz assim: porém, se seu marido lhe anulou no dia em que o soube, tudo quanto saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência, a que a si mesma se obrigou, não será válido. Seu marido lhe os anulou, e o Senhor perdoará a ela.
todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para afligir a sua alma, seu marido pode confirmar ou anular. Então nós vemos aqui Deus ensinando para as mulheres nesse caso. Primeiro ele fala também da casa do pai. Se a mulher fizer um voto e o pai anular esse voto, ele não quiser, ele não permitir, ela está desobrigada do voto. Porque Deus quer que que a filha honre o pai. Então Deus perdoa o voto. Você não precisa cumprir, porque para você cumprir um voto, se para você cumprir um voto você tem que desonrar o seu pai, que também é um mandamento, honrar pai e mãe, então Deus ele prefere que você honre o seu pai. Ele prefere que você cumpra o mandamento, porque não tem como agradar a Deus desagradando a Deus, irmãos. Não tem como eu fazer um voto em que para mim cumprir esse voto, eu quebre uma das leis de Deus, um dos seus mandamentos. Então Deus diz assim: se a filha fizer um voto e o pai não aceitar, ela está desobrigada, eu perdoo. Se a mulher casou e fez um voto, mas o marido não concorda, ela está desobrigada do voto. Deus perdoa, não precisa cumprir o voto, porque para Deus é mais importante que ela honre a sua casa, que ela honre o seu marido. Então nós vemos na lei de Deus a preocupação que Deus tem com essa aliança, com o matrimônio, com a família. Essa é a importância que Deus dá para a família.